um pescador submarino desce até as profundezas em busca de moluscos. Ao ficar sem ar, ele começa a subir lentamente para a superfície, sem perceber que um enorme tubarão branco está se aproximando por trás. Confrontos extremos em mar aberto e histórias reais de quem precisou lutar pela própria vida, isso é o que você vê agora. Em 5 de fevereiro de 2023, por volta das 11h30 da manhã, na Baía de Tobari, em Sonora, México, em frente à praia de San José, um homem mergulhou para fazer pesca submarina e acabou cruzando o caminho de um grande tubarão branco em um incidente fatal. Manuel Lopes passou todos os seus 56 anos de vida na costa mexicana, um lugar que considerava seu lar definitivo e que não trocaria por nada no mundo. No entanto, sua rotina diária exigia muito esforço. Desde jovem, ele havia aprendido com o pai o ofício da pesca submarina, especializando-se na coleta de moluscos e frutos do mar no fundo do oceano. Orgulhoso da profissão, era com esse trabalho árduo que ele garantia o sustento de sua família, encontrando satisfação na imersão e na calmaria das águas. Com décadas de experiência no mar, Manuel conhecia bem os riscos inerentes à sua profissão. Ele sabia que a natureza exigia respeito constante. Correntes de maré traiçoeiras podiam arrastar um mergulhador para longe da costa, e águas turvas repletas de sedimentos comprometiam a visibilidade, dificultando o retorno à superfície. Contudo, o verdadeiro perigo não vinha apenas das condições do mar, mas das criaturas que habitavam as profundezas. As águas costeiras do México abrigam dezenas de espécies de tubarões, encontrando nas áreas locais zonas cruciais de alimentação e reprodução. Embora muitas espécies convivam pacificamente com humanos, o litoral mexicano também é o habitat de predadores de grande porte e alta periculosidade. Entre eles destacam-se o tubarão cabeça chata, frequentemente associado a incidentes na região, o tubarão-martelo e, claro, aquele amplamente temido por sua imponência, o grande tubarão branco. Eram animais com os quais nenhum mergulhador deveria se arriscar. Porém, a necessidade e as circunstâncias do dia a dia muitas vezes empurram as pessoas para situações de limite. E foi exatamente isso que aconteceu com Manuel naquele dia fatídico. Era fevereiro de 2023, período que antecedia a primavera no México. Lopes e seus companheiros de profissão estavam empenhados em coletar o máximo possível de moluscos e pescados para abastecer os restaurantes locais e garantir o sustento de suas casas. No entanto, circulavam fortes avisos de que diversos tubarões estavam migrando para as águas costeiras em busca de áreas para reprodução e alimentação. Devido à alta frequência de avistamentos, incluindo grandes brancos, a comunidade de mergulhadores havia sido expressamente orientada a evitar o oceano para não se expor ao perigo. Durante um tempo, Manuel e os demais pescadores obedeceram às recomendações e permaneceram em terra firme. Ocorre que o subsídio financeiro fornecido pelo governo nesses períodos de paralisação estava longe de cobrir as despesas de famílias numerosas. Com o passar dos dias, a escassez de frutos do mar no mercado local disparou os preços, elevando drasticamente o valor comercial daquelas espécies. Pressionado pela necessidade financeira e atraído pela oportunidade de um bom lucro, Manuel acabou decidindo que o risco valia a pena. Na manhã daquele 5 de fevereiro, por volta das 11h30, ele vestiu sua roupa de mergulho cinzenta e dirigiu-se à praia de San José, na Baía de Tobari. Sem cilindros de oxigênio, confiando apenas em sua vasta experiência e em sua técnica de apneia, ele saltou do barco e iniciou a imersão. Prendendo a respiração, desceu a cerca de 18 metros de profundidade, exatamente onde sabia que encontraria os melhores bancos de moluscos. Apesar da tensão com os alertas recentes, o trabalho transcorria bem. O mergulhador coletava os frutos do mar em um ritmo ágil, já projetando o retorno financeiro que aquela carga traria para sua família. José Bernel era outro pescador que acompanhava Manuel naquele momento. Após algum tempo de imersão, Bernel decidiu encerrar o mergulho e retornar ao barco, enquanto Manuel preferiu continuar na água para maximizar sua coleta de moluscos, ciente de que cada porção extra significava mais sustento para casa. Enquanto descansava na embarcação, José notou uma silhueta incomum se movimentando na água.
No início, a distância impedia a identificação, mas à medida que a forma se aproximava, a realidade veio à tona. Tratava-se de um enorme tubarão de aproximadamente 5 metros. O pânico foi imediato. Sem cilindros para mergulhar em socorro e sem saber como avisar o colega submerso, José só pôde torcer para que o animal passasse direto e ignorasse a presença de Manuel. Infelizmente, o desfecho foi outro. Manuel, totalmente alheio ao perigo que se aproximava por trás, começou a sentir falta de ar após a longa apneia. Decidido a retornar à superfície com sua carga, ele iniciou a subida. Em uma fração de segundo, a dinâmica daquele mergulho mudou drasticamente. Enquanto ascendia, o grande tubarão branco emergiu da água turva e interceptou o pescador em um bote fatal. Incapaz de prestar qualquer auxílio da embarcação, José testemunhou o trágico acontecimento. Devastado e sem alternativa, ele navegou de volta à costa para comunicar às autoridades locais sobre o ocorrido. Posteriormente, especialistas apontaram que a presença do mergulhador na zona de caça do predador resultou em um infeliz e trágico incidente de identificação. 2 semanas mais tarde, pescadores avistaram um exemplar de grande porte na região oeste do México, apontado como o animal envolvido no caso. Se você achou essa história impressionante, prepare-se, porque o próximo caso é ainda mais extremo. A luta desesperada de um homem que precisou enfrentar corpo a corpo um tubarão branco para conseguir sobreviver. 2 amigos decidiram aproveitar o dia para um mergulho e uma sessão de pesca submarina. O que era para ser uma aventura comum, contudo, transformou-se em um confronto extremo contra um grande predador dos oceanos. Era 4 de junho de 2005, quando Henry Murray e seu melhor amigo, Pete Van Niekerk, planejaram uma expedição de mergulho livre na região de Millers Point, em False Bay, na cidade do Cabo, África do Sul. A área é amplamente conhecida como um dos principais habitats naturais do grande tubarão branco. Dada a reputação da baía, é comum a presença de turistas em barcos e gaiolas de observação, o que torna o ambiente um ponto frequente de avistamentos desses animais. Naquele sábado ensolarado de inverno, a brisa oceânica convidava à prática de esportes aquáticos. Henry, um estudante de medicina de 22 anos, e Pete aproveitaram o almoço em um restaurante local antes de entrarem na água. Equipado com uma roupa de neoprene vermelha, que contrastava com os tons do oceano, Henry iniciou a pescaria em apneia. Após cerca de 30 minutos de atividade, a dupla nadava a aproximadamente 150 metros da costa, em águas límpidas, quando o cenário mudou. Enquanto buscava seu próximo alvo, Henry detectou uma movimentação lenta e imponente nas águas profundas. Uma silhueta de grandes proporções aproximava-se com clareza. Instintivamente, ele reconheceu o perfil do predador, um tubarão branco de grande porte. Mantendo a calma, Henry seguiu o protocolo de segurança combinado com o amigo. Subiu à superfície e sinalizou o perigo. Pete, que estava a poucos metros, avistou a sombra na água e o desespero do colega. Ambos iniciaram o nado de retorno à costa. No entanto, a agilidade do animal era superior. O tubarão emergiu repentinamente ao lado da dupla. Em um primeiro momento, o animal pareceu hesitar, circulando-os antes de desaparecer na coluna d'água. Sabendo que o predador ainda estava por perto, Henry tomou uma decisão arriscada, mergulhou, estabilizou sua posição e, ao avistar a fera, efetuou um disparo de advertência com seu arpão. O tiro atingiu o animal, que se afastou temporariamente. O alívio, porém, foi breve. O tubarão retornou para uma nova investida. Henry disparou novamente, mas o segundo tiro não atingiu o alvo com precisão, servindo apenas para repelir o animal. Enquanto Pete mantinha uma distância de segurança, acompanhando o desfecho da situação, o tubarão executou um bote final vindo das profundezas. O incidente, que Pete testemunhou com horror, foi rápido e fatal. Incapaz de prestar auxílio, o amigo nadou até a praia para buscar socorro imediato. Equipes de resgate, incluindo a polícia e o Instituto Nacional de Salvamento Marítimo, iniciaram uma busca exaustiva, mas apenas itens do equipamento de mergulho foram localizados. No dia seguinte, moradores avistaram um animal na região, com projéteis de arpão visíveis em seu corpo
indicando o envolvimento daquela criatura no incidente. Especialistas que analisaram o caso apontaram que, diante da natureza do confronto, não havia margem para sobrevivência. Pete descreveu a impotência diante da velocidade dos eventos e o destemor que Henry sempre demonstrou em relação ao oceano. Ambos tinham consciência dos riscos de False Bay, mas, naquela situação limite, foram surpreendidos pela dinâmica de caça do predador. Henry lutou com todos os recursos que possuía, mas enfrentava uma força da natureza contra a qual a sobrevivência era praticamente inalcançável. Tentar confrontar um tubarão em seu habitat é uma situação de extremo risco, mas para Henry, tornou-se a única tentativa possível de defesa. No caso a seguir, veremos uma situação onde o confronto não foi uma opção, mas a única saída imediata para tentar sair vivo. Antes de continuarmos, se você chegou até aqui, comente tubarão branco. Então vou saber que é um espectador interessado. Aproveite também e deixe o like. E se não for inscrito, se inscreva para não perder vídeos como esse. Voltando. Em 2014, Jay Muscat e seu amigo Matt Pulela mergulharam juntos e acabaram cruzando o caminho de um grande tubarão branco. Para um deles, aquela foi uma viagem sem volta. O Parque Nacional Waikinicup abriga uma costa deslumbrante, marcada por praias de areia branca e águas cristalinas que atraem turistas e campistas durante todo o ano. No entanto, explorar suas trilhas ou praticar snorkeling coloca o visitante em contato direto com a vida selvagem local, composta por réptil, aves e, nas águas do litoral, pela frequente presença de tubarões brancos. Jay Muscat, de 17 anos, era um jovem apaixonado pelo mar e membro ativo de um grupo de mergulho da Austrália Ocidental. Ele alimentava o sonho de se tornar um pescador profissional e aproveitava cada folga para praticar a pesca competitiva ao lado de seus companheiros. Era 29 de dezembro de 2014, durante as férias escolares, quando Jay e seu amigo Matt Pulela se dirigiram à praia de Cheynes, no Parque Nacional Waikinicup, com o objetivo de treinar a pesca submarina. Por volta das 11h30 da manhã, os dois chegaram ao local motivados para a pescaria. Contudo, as condições climáticas não eram as ideais. O céu nublado prenunciava chuva fina e deixou as águas antes cristalinas com um aspecto escuro e turvo. Embora a baixa visibilidade subaquática representasse um desafio, a dupla não se intimidou. Como integrante do clube de mergulho local, Jay sabia que a região era frequentada por predadores, mas desconhecia os alertas recentes sobre avistamentos de um grande branco na área 2 dias antes. Sem imaginar o perigo de atrair tubarões ao disparar contra peixes e liberar sangue na água, eles nadaram cerca de 40 metros da costa e iniciaram a atividade, competindo amigavelmente para ver quem conseguia a melhor captura. Cerca de 20 minutos após o início do mergulho, a dinâmica mudou de forma drástica. Matt sentiu um impacto violento atingir seu corpo, acreditando inicialmente ter sido abalado por uma embarcação. Desorientado com o choque, ele emergiu para a superfície e, ao olhar ao redor, deparou-se com uma cena desesperadora. Jay lutava contra um enorme tubarão branco preso a uma de suas pernas. A força do animal o puxava para as profundezas, enquanto o jovem tentava resistir, mas o cansaço e o ferimento tornavam a luta desigual até que ele cessou a resistência. Do alto, Matt assistia à cena tomado pela impotência. O tubarão permaneceu focado na presa, deixando a água densa de vestígios do incidente. Paralisado pelo choque inicial, Matt só percebeu o perigo quando o animal desapareceu e uma barbatana passou a se mover em sua direção. Compreendendo que era o próximo alvo, ele lembrou-se do arpão que segurava e de todas as orientações recebidas sobre como reagir a uma investida. Mirando diretamente na região frontal do predador, disparou a lança. O projétil atingiu a boca do animal, que começou a se debater violentamente em agonia, concedendo a Matt uma janela crucial para a fuga. Avistando um grupo de rochas a cerca de 30 metros de distância, ele nadou com toda a força de que dispunha, sabendo que qualquer hesitação seria fatal. Ao olhar para trás por um instante, viu o tubarão ainda contorcido de dor e prosseguiu até alcançar a segurança das pedras, saindo da água completamente exausto. Do alto das rochas, ele observava o local onde o amigo havia ficado,
avistando o corpo de Jay à deriva na superfície, levado pelas ondas e pela movimentação subaquática. Buscando ajuda, Matt sinalizou para um barco de pesca próximo. A tripulação, chocada com o relato, aproximou-se com cautela para resgatar o corpo de Jay. A análise posterior revelou que a gravidade do ferimento na perna rompeu a artéria femoral, levando o jovem a um choque hipovolêmico rápido. A notícia gerou comoção na Austrália e motivou o fechamento da praia. O Departamento de Pesca instalou equipamentos de monitoramento e realizou patrulhas na tentativa de localizar o animal, que trazia a lança cravada no corpo, sinal de que poderia não ter resistido aos ferimentos. O episódio dividiu opiniões públicas entre a preservação da fauna e a segurança humana, mas o tubarão nunca mais foi visto, encerrando as buscas sob a premissa de que o predador havia sucumbido aos danos sofridos durante o confronto.